Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fusões e aquisições. E para esclarecer esse assunto que está ficando tão em moda, a gente convidou o Marco Militelli, que é um dos especialistas nesse segmento de atuação. Marco, obrigado por você ter vindo falar aqui com a gente, esclarecer um pouco desse mundo sobre que está acontecendo, né, tão agitado sobre fusões e aquisições. Né? A gente está vendo muita movimentação que já acontecia fora do franchising e agora, dentro do franchising, a gente está vendo muitas redes comprando outras redes, alguns bancos comprando 100% de algumas operações. Então, será que você podia dar primeiro um panorama do que é esse mercado de fusões e aquisições no mundo? Vamos lá. Fusões e aquisições, na verdade, são operações que envolvem compra e venda de empresas, né? Alguma movimentação de caráter societário ou acionário, dependendo da natureza jurídica da empresa. O ano passado foi um ano atípico, mas mesmo assim foi um ano positivo para fusões e aquisições. Atípico por causa da crise econômica mundial? Por causa da crise, né? A crise que começou assim, a ser deflagrada mais gravemente em 2008, ela trouxe um impacto bastante negativo para a economia no geral, né? Em 2009, principalmente no primeiro semestre de 2009. Isso também gerou um impacto bastante importante para as operações de fusões e aquisições. Então, no mundo, as operações se encerraram em 2009 com um percentual de 27% a menos que o ano de 2008. O ano de 2008 foi um ano bastante importante em fusões e aquisições no mundo. 2007, eu acho que foi um dos anos de destaque histórico. Agora, a natureza das operações boa pergunta. Entre 2008 e 2009 foi a mesma? Não. A gente fez uma pequena previsão no começo do ano que haveria uma intensificação de operações de fusões e aquisições em empresas que, de alguma maneira, tivessem bastante impactadas negativamente pela crise. Ou seja, empresas que... Mais endividadas ou insolventes, sim, praticamente, mas que, de alguma maneira, tinham ativos ou alguma participação importante. Né? A gente viu operações bastante significativas, como no caso da Sadia com a Perdigão. Né? Quem diria que a Sadia, um tempo atrás, tentando comprar a Perdigão, inverteu a história por uma operação financeira ou várias operações financeiras que fragilizaram a empresa. A Votorantim aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. E isso aconteceu no mundo também, não foi uma tendência brasileira. Então, em 2009, houve um destaque desse tipo de operação a nível mundial e, inclusive, também no Brasil. E como é que se traduz isso no mundo do franchising? Como é que a gente vê... Porque eu tenho lido aí diversas redes que estão comprando outras redes, por exemplo, a Wizard, que a gente tem visto, eles já compraram pelo menos acho que umas 5 ou 6 empresas, ou talvez até mais. Como é que isso daí tem se traduzido no mercado do franchising? O mercado do franchising, ele é um mercado que, empresarialmente falando, ele ainda não está maduro. Tem muita coisa para fazer. Então, uma rede de franquia, a gente pode falar que em termos de franchising, tem bastante sustentação, já está pronta, já estão, sabe, dá para falar como gente grande a nível mundial. Mas empresarialmente aqui no Brasil ainda tem muito para fazer. Esse muito para fazer, vamos dizer assim, no geral, mas tem algumas empresas que estão prontas para algumas operações. Essas empresas atraíram alguns fundos de investimento, alguns investidores institucionais mais fortes. Então a gente viu algumas operações que acabaram acontecendo de fundos de private equity, né, de gestão de ativos, né, particulares, que, buscando algumas oportunidades de investimento, focaram esse tipo de empresa. Né? Então, operações que a gente já viu de 10 anos atrás, 10 anos atrás. Eu acho que assim, os fundos começaram a olhar para o franchising, entraram, mas depois teve um hiato, né? Eu lembro das entradas do Pátria, na Casa do Pão de Queijo, que era Patrimônio, virou Pátria. Na Fotótica também o mesmo grupo. Também na Copenhagen teve alguma movimentação? Teve. A Copenhagen não foi um fundo de private equity, foi um empresário, né, investidor que comprou 100% da empresa. Né? Mas houve realmente um hiato. Entre 10 anos atrás e agora, parece que começaram algumas movimentações, alguns investimentos,
parou por um período e depois, agora, nesses últimos, vamos dizer, 18 meses, que a gente está vendo esse mercado se reaquecer. Então, isso é fruto, naquela ocasião, vamos dizer assim, algumas marcas, pela força e pela representatividade do mercado, geraram atratividade, né, desse tipo de investimento. Se sentiu muita dificuldade porque, vamos dizer, contabilmente não estavam estruturadas, administrativamente deixavam também muito a desejar, então isso dificulta muito esse tipo de operação. Elas não estavam maduras Não estavam maduras. Esse amadurecimento hoje está muito mais em evidência. Ainda não está bom, mas melhorou muito em relação ao que era no passado, né? Agora, os fundos de investimento de private equity, na verdade, eles estavam em moda uns 2 anos atrás, em 2007 e tal. Todo mundo estava querendo, de alguma maneira foi abordado o mercado de forma bastante ativa por bancos. Eu falei, olha, você tem dinheiro disponível para fazer esse tipo de operação, porque tinha muito dinheiro circulando no mercado. Aliás, o mercado de ações, de lançamento de Exatamente, de empresas, tem uma relação direta com isso. Começou a ficar muito aquecido a partir de 2005, 2006. O fundo de private equity, o que ele quer fazer? Na verdade, ele não quer comprar a empresa porque ele acha a empresa legal. Ele acha a marca boa e ele acha que a empresa tem um potencial de crescimento significativo. Então, ele quer comprar a empresa para alavancar muito os ganhos do investimento que ele fez na empresa através do crescimento, eventualmente uma agregação de outros negócios sinérgicos e depois ele vende. O objetivo do private equity é não ficar no negócio. Ele tem um deadline já definido para vender. Ele já tem um prazo de saída. Já tem um prazo de saída. Por exemplo, aquelas 2 operações que você mencionou, no caso do Pão de Queijo, com o Banco Pátria, né, o Pátria Investimentos, e a própria Fotótica, a Fotótica foi vendida por um grupo de varejo de ótica em 2007, completando 10 anos da compra original. E o ano passado foi realizada também a operação da Casa do Pão de Queijo, o mesmo banco também vendendo para um grupo sul-africano. Agora, a venda em 10 anos não é normalmente o prazo que os fundos trabalham, né? Normalmente eles têm a saída entre a entrada no negócio, a valorização e saída, alguma coisa entre 6 a 8 anos no máximo, né? É isso aí. Então isso poderia ser um sinalizador de que realmente o mercado de franquias não estava preparado para esse porte de investimento? Estou falando como resultado, ou seja, olhar 10 anos atrás e ver o tempo que foi... Tem um outro fator importante aí. É verdade o que você está falando, realmente tem uma variação de dificuldade, mas a franquia em si, pela essência da estrutura do modelo de negócio, ela distribui valor entre a cadeia, ou seja, o franqueado fica com um pedaço do lucro que é natural da operação de franquia, né? Se a operação fosse através de matriz e filial, ou seja, toda 100% própria, esse lucro estaria concentrado no investimento. Então esse pode ser um grande inibidor para a entrada de fundos de investimento. De fundo de investimento. Porque você não tem 100% da receita e do lucro, você tem apenas a parte que compete aos royalties. Tanto que houveram alguns movimentos de fundos de investimento, em termos de abordagem de rede de franquia, eles chegavam para as redes falando o seguinte, olha, tem interesse no teu negócio e você pode comprar toda a rede de franquia, você pode recomprar. É o que aconteceu, por exemplo, com a Microlins. A Microlins, ela foi comprada uma parte significativa pela Anhanguera, né? E a Anhanguera, que é Pátria também, né? Também tem uma participação do Pátria, né? Ele hoje é uma empresa de capital aberto, né? Está bastante verticalizada dentro do setor, mas também o Pátria Investimentos tem uma participação significativa. E a Anhanguera deu uma missão para o empresário, falei, ok, eu compro uma parte, mas você tem que recomprar a operação das franquias, e o que aconteceu nesse ano de 2009, principalmente. Né? Então, está funcionando essa estratégia? Está funcionando. Acho que, na verdade, não foi nem uma questão de funcional, não. Foi uma obrigação. Foi uma condição de negócio. Né? Então, ou recompra ou a gente sai do negócio. Então, você poderia dizer que os fundos de investimento têm interesse nas redes franqueadoras, mas desde que elas tenham uma quantidade de unidades próprias ou de negócio próprio
significativo. Às vezes não precisa ser as unidades, mas ela detém, por exemplo, a produção tem que ter algo mais. Franquia pura não é alvo para private equity. Ela tem que ter alguma coisa a mais. Tem que estar verticalizada na produção, como você falou, ou tem que ter um valor agregado muito significativo para poder justificar o ganho. Porque, na verdade, eles querem valorizar cada vez mais a aplicação do capital deles no negócio. Marco, para a gente fechar o papo, quais são as tendências que você vê para 2010 no mundo do franchising? 2010 vai ser um ano ainda que, eu acho que vai ser um ano, todo mundo está esperando que vai ser um ano de recorde de operação. Dentro do mundo de franchising, eu vejo bastante forte ainda essa tendência de estratégicos comprarem entre si ou fazer negócios, ou seja, união entre empresas por algum motivo, né, dentro do segmento. Mas não a entrada de fundo de fundos de investimento, eu acho mais difícil. Tem uma outra coisa também que a crise trouxe. Antes da crise, a gente falava, tinha um número mágico para abertura de capital que era de 200 milhões de reais de faturamento, né? Então, a grande maior parte das empresas, acho que de franquia do Brasil, estão muito longe desse número. Então, elas começaram a pensar, falaram, olha, se eu juntar fulano, beltrano, ciclano, e juntar o faturamento de todo mundo aqui dentro de uma operação única, a gente tem um faturamento que dá para fazer um lançamento. Que daria para fazer um lançamento. Isso estamos falando pré-crise. Pós-crise, esse número mágico mudou para 1 bilhão. Hoje você não faz mais com 200 nem com 500 milhões, até onde eu sei, né? Não se faz. Tanto que o Advent, que comprou algumas empresas aí na parte de alimentação, que aliás é um dos destaques dentro do segmento de franchising, ele acabou comprando o Viena, por exemplo, que foi muito falado, né? Comprou o Grupo RA, que tem a Brunella também, que é outra rede. Ele tentou fazer uma abertura de capital o ano passado, mas não teve comprador. Então, Marco, seria certo dizer que 2010 vai ser um ano de consolidação de redes. De alguns mercados bastante em preparação para talvez em 2011, 2012, um IPO, um lançamento na Bolsa? Sim, eu acho que é uma tendência, sim. E mesmo se não for abertura de capital ou lançamento de ações em bolsas, eu vejo essa tendência de consolidação como uma reação estratégica, por exemplo, para incrementar a competitividade dentro do segmento de negócio. Bem, Marco, obrigado por você ter trazido todo esse conhecimento para a gente. O Bastidores do Franchising vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Obrigado.